Estamos de volta ao vivo em Oeste Sem Filtro para falar sobre o julgamento de amanhã, porque a primeira turma do Supremo deve decidir na terça-feira se aceita a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Jair Bolsonaro e outros 7 investigados pela suposta tentativa de golpe de Estado. Além do ex-presidente, os ministros da Suprema Corte vão decidir se tornarão réus o deputado Alexandre Ramagem, o almirante e ex-comandante da Marinha, Almir Garnier Santos, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, o general da Reserva e ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, o tenente-coronel e ex-ajudante de ordens da Presidência da República, Mauro Cid. Também fazem parte do chamado Núcleo 1 de investigados o general e ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e o general da Reserva e ex-ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto. Todos foram denunciados pela PGR pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, envolvimento em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Em entrevista ao Oeste, o senador Flávio Bolsonaro afirmou que o julgamento do ex-presidente no Supremo tem o objetivo de condená-lo, mesmo sem provas. É um jogo de cartas marcadas e, mais uma vez, eu acho que o Alexandre ele tá levando pro fundo do poço o próprio judiciário brasileiro, a começar pelo Supremo Tribunal Federal, e querem, de qualquer forma, punir o presidente Bolsonaro, deixá-lo de fora das eleições, e está muito claro, eles já falam para quem quiser ouvir que querem prender o Bolsonaro, porque isso não é um julgamento justo. E a população percebe isso. E esse julgamento não era nem para estar acontecendo no Supremo, porque o presidente Bolsonaro não tem foro prerrogativo. Quando é que o Lula foi julgado quando deixou de ser presidente? Lá em Curitiba, na primeira instância, tinha que estar acontecendo a mesma coisa com o presidente Bolsonaro, mas eles mudam o entendimento do Supremo. Inclusive, há poucos dias, esse entendimento foi mudado para manter o Bolsonaro nas garras deles, né? Eu falo que é o abraço do urso, que você não consegue se libertar, e menos ainda na primeira turma esse julgamento, não podia ficar lá. Esse julgamento tinha que ser, no mínimo, se não era para ficar no Supremo, mas já que está no Supremo, tinha que ser pelo menos pelo pleno do Supremo, mas não. E é óbvio que isso atenta contra a nossa democracia. Esse é o golpe. Esse é o golpe que não começou agora com o Alexandre de Moraes, começou desde quando o presidente Bolsonaro estava na cadeira de presidente ainda, em que diversas decisões eram tomadas, invadindo a competência do Executivo. Bom, Silvio, reforçando então que o julgamento vai ter início amanhã, a partir das 9h30 da manhã, vai ser transmitido pela TV Justiça, algo que é incomum. Geralmente os julgamentos da primeira turma não são transmitidos pela TV Justiça, mas em razão aí da relevância do caso, amanhã, a partir das 9h30 da manhã, será transmitido. E deixa eu aproveitar para pedir, a gente acompanhou um trechinho dessa entrevista com o senador Flávio Bolsonaro. Quem quiser acompanhar essa entrevista na íntegra, é só entrar no nosso site, revistaoeste.com, está aí na tela para quem nos acompanha. Entrevista realizada pela repórter Sara Pérez com o senador Flávio Bolsonaro, publicada então na edição 261 da Oeste. Diga lá, Silvio Navarro, lembrando que amanhã é julgamento só da admissibilidade da denúncia, só vai dizer se aceita ou não a denúncia apresentada pela PGR. Paula, infelizmente é muito provável, eu diria certo, que a turma vai acatar, que a turma vai torná-los réus. O presidente Jair Bolsonaro, mais 33 pessoas, algumas que você acabou de citar, que passaram pelo governo, tem inclusive o deputado federal Ramagem do Rio de Janeiro. O senador Flávio Bolsonaro, nesse trecho que nós exibimos, fez uma explanação impecável e toca nos pontos que a gente também, aqui neste programa, hoje e em outros programas, já enumeramos. Não é o juízo correto, ou seja, o presidente não tinha prerrogativa de foro naquela data, ele já não era mais presidente, sequer estava no Brasil. Não houve a comprovação material do envolvimento dele, ou seja, traduzindo, mastigando, não há provas do envolvimento do presidente Jair Bolsonaro num golpe e sequer há provas de golpe. Não houve o golpe no Brasil. Não existe golpe sem pólvora, sem planejamento, sem quartelada. Todo mundo já sabe, o brasileiro já entendeu que isso foi uma trama criada,
que isso foi uma narrativa construída a partir daquela catarse da tarde do dia 8 de janeiro. Um tumulto que, infelizmente, se degenerou em ato de vandalismo cometido por ali, alguns estúpidos infiltrados a brasileiros que estavam lá naquela tarde para protestar contra o triunfo da indecência eleitoral no país. Era disso que se tratava. E aí, a partir daí, todos eles foram acusados, muitos nessa denúncia, no caso, que trata mais da seara política, né, porque ali estão agentes políticos, tentativa de enredá-los, como o presidente Jair Bolsonaro, e outros que nós falamos aqui ao longo do programa. São pagadores de impostos, CPFs, brasileiros comuns, como todos nós. Então, a partir dessa trama hollywoodiana, acho que não. Hollywood não ia comprar uma trama tão ruim como essa, confeccionada nas 900 páginas da Polícia Federal. É que parte uma acusação. E finalizo lembrando que 3 desses ministros que vão votar não poderiam votar, teriam de se declarar impedidos. O principal deles é Cristiano Zanin. Ele foi advogado eleitoral do presidente Lula da Silva, ou seja, ele processou o presidente Jair Bolsonaro, processou seus aliados, influenciadores, ele montou uma banca para atuar no Tribunal Superior Eleitoral em 2022. Cristiano Zanin hoje veste toga, ou seja, se a denúncia do 8 de janeiro é porque esse grupo, ainda que uma trama fantasiosa essa, teria se insurgido, né? Tratou-se de não aceitar o resultado da eleição, o advogado da eleição não pode participar do julgamento. Segundo ponto, o Flávio Dino era o ministro da Justiça, assistiu de tudo de camarote, segundo ele disse ao Fantástico. Ele, inclusive, não conseguiu preservar as imagens. As imagens do Palácio da Justiça, que é um prédio contíguo ao Palácio do Planalto, talvez tivessem uma boa história para contar sobre o 8 de janeiro. Mas o Flávio Dino, no passado, quando governador do Maranhão, ele processou o presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, parte e julgador não podem estar do mesmo lado. Ademais, o Flávio Dino já disse o que pensa sobre o presidente Bolsonaro, comparando-o a um demônio. E finalizo, o ministro Alexandre de Moraes. Hoje, a população brasileira já sabe qual é o papel dele nessa corte. Ele preside todos os inquéritos, tem 21 lá no gabinete dele, a maioria relacionada ao 8 de janeiro. Ele é o relator, ele é a vítima, porque, segundo essa papelada, tinha um plano para assassiná-lo. Ele usurpa o poder acusatório, porque desde o primeiro dos inquéritos não há participação do Ministério Público devidamente. Ele é o acusador, ele manda prender, ele manda soltar e agora ele vai julgar. Isso não existe. Não há precedentes no judiciário brasileiro. Eles não poderiam participar, não fosse um tribunal político.